Qual que é o mecanismo da ansiedade? O fenômeno da ansiedade é um fenômeno psicológico. É uma emoção intensa, um pensamento intenso, uma preocupação excessiva, um medo excessivo, que gera uma alteração no nosso cérebro, no nosso organismo. Mas essa alteração não é grave, é uma alteração momentânea. Qual alteração é essa? Quando você está pensando muito, você está muito preocupado, muito tenso, os neurônios ali, eles começam, os neurônios são as células que estão no cérebro, né? Eles começam a se conectar de uma forma mais confusa. A comunicação entre os neurônios fica mais fragilizada. Consequentemente, há um alerta no cérebro dizendo, opa, a gente está em perigo. Então, a amígdala, que é o centro do medo, que está aí no meio do cérebro, ela começa a ficar mais ativada. Ela dispara mensagens para você se proteger. Então, ela vai falar para o hipotálamo começar a produzir mais hormônios de estresse, não é? Direcionando aí para as glândulas suprarrenais e produzindo mais cortisol, adrenalina. Cortisol e adrenalina são jogados na corrente sanguínea. E quando o corpo está nesse mecanismo de defesa, os músculos eles precisam responder. A ideia é que eu tenho um mecanismo de luta, fuga ou congelamento. O que é isso? Se eu estou em algum perigo iminente e eu me sinto frágil para lidar com esse perigo, eu vou lutar contra ele, ou eu vou fugir. Então, pensa aí um leão, um tigre, um dinossauro, né, o homem primitivo ali sendo atacado por um animal selvagem. O que ele vai fazer? O que você faria? Eu ia correr o mais que puder, ou ia lutar, lá pegar uma pedra, pegar um pau e lutar. Ou eu ficar paradinho, congelado, tanto susto que eu tenho. Né? Às vezes a gente congela diante de uma surpresa, de uma situação que nos deixa angustiado, né? Às vezes a gente fica sem resposta, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como sair dessa situação. Esse congelamento é um mecanismo da ansiedade. A gente fica tão nervoso, tão ansioso, com tanto medo, com tanta sensação ruim, que a gente fica congelado. Então, qual músculo que vai começar a responder primeiro? É o coração. Né? O coração, o músculo, ele está ali bombeando sangue. E ele vai disparar. Para quê? Para que o sangue seja colocado, bombeado para os músculos do corpo todo, para você ter forças para lutar ou fugir contra o perigo. Então, o coração na ansiedade, ele vai bater muito rápido. Ele vai ter taquicardias, palpitações. Ele vai parecer, às vezes, que está falhando, porque também esse congelamento, ele é uma espécie de defesa do organismo de paralisia. Então, é como se o coração fizesse umas paradas mesmo de defesa. Aí. Mas é um batimento irregular que acontece com todo mundo. Então, você não precisa se assustar, ficar com medo, achar que é uma coisa grave, principalmente quando você faz exames médicos, né? Quando você faz eletrocardiograma, ecocardiograma, e aí o Holter, outros exames de sangue, o seu cardiologista fala, olha, seu coração está igual o de um bebê, igual o de um adolescente, de um jovem. Então, você fica mais tranquilo, né? Porque há realmente essa saúde física orgânica que os exames indicaram. Quando você tem essa saúde física orgânica, você pode ficar mais tranquilo, né? Então, quando você está com muita tensão, com muita preocupação, isso vai aumentar essa produção de cortisol, adrenalina, e o coração vai disparar. E, às vezes, dá a sensação que ele está falhando ou tremendo, porque o impulso é muito grande, né? A intensidade dele é muito elevada. Por isso que as pessoas ficam muito assustadas. Mas, mais uma vez, esses sintomas do coração são normais, eles são esperados na ansiedade. Porque o coração, como um músculo, ele vai estar aí lutando, fugindo contra o perigo, bombeando sangue para os outros músculos para você se defender. Né? E fora todas as emoções, todas as sensações internas de medo, que vão trazer essas mudanças aí muito grandes. A respiração vai ficar ofegante, você pode ter uma hiperventilação ou uma hipoventilação. Então, isso tudo está interferindo aí no seu metabolismo e está interferindo nos seus sintomas de ansiedade e trazendo toda essa gama de sentimentos muito ruins, de emoções muito ruins, de medos. A amígdala, que é o centro do medo, está muito alterada. Consequentemente, o seu medo ele vai ficar ali muito acentuado e, às vezes, o medo você não sabe explicar.
Por quê? É da ansiedade, né? É uma alteração no seu organismo que está causando esse medo aí. Parece que é uma coisa grave que vai acontecer, as pessoas têm aí uma premonição, nossa, tem alguma coisa grave acontecendo, mas não. É só uma mudança emocional, uma mudança hormonal causada pela ansiedade, por esse estado psicológico que vai causar essa alteração no organismo, mas essa alteração não é para sempre. É uma alteração momentânea. As pessoas com ansiedade, muitas vezes, elas têm medo de que isso é para sempre, que eu nunca vou me curar, né, desses sintomas. Mas, na verdade, a ansiedade é um problema de saúde mental curável, tratável, que cada vez que você trabalha na psicoterapia, que você aprofunda as suas emoções, que você entende quais são aqueles gatilhos, aquelas causas, aquelas questões emocionais que te abalam, né? Às vezes um relacionamento abusivo que você vive com o cônjuge, ou às vezes uma paixão que você está vivendo e que ela te desequilibra, ou um problema no trabalho que você está tendo aí com os colegas de trabalho, com o chefe, ou uma mudança de cidade, ou uma mudança de país, ou você está em adaptação com uma outra cultura, nacional ou internacional. Quer dizer, essas mudanças todas, elas vão causar grandes preocupações, grandes impactos emocionais. E nós somos seres emocionais, né? Muitas vezes as pessoas aqui falam, nossa, mas como que uma questão psicológica, emocional, traz tanto sintoma físico? Porque mente e corpo estão conectados. Aquilo que eu penso, aquilo que eu me preocupo, aquilo que eu sinto, que me emociona, muda as conexões neurológicas. Só que não é para sempre, é uma mudança que ocorre e dentro do cérebro, ali o hipotálamo, que é o órgão responsável pela a produção, começar a emissão dos hormônios de estresse, ele começa a ficar ativado. Então, porque ele acha que tem um perigo aí acontecendo. Tendo um perigo, eu preciso ter hormônios de estresse para me defender. E os hormônios são químicas muito fortes que vão alterar o nosso estado emocional, afetivo, psicológico e físico, trazendo sintomas como esse do coração que assusta tantas pessoas, né? Mas lembra, mais uma vez, esses sintomas do coração não são graves. Desde que você tenha feito exames médicos e não tem nenhum problema grave de coração, fica tranquilo, esses sintomas não são graves. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal gradativamente, tá? Então, vamos trabalhar para que vocês possam cada vez mais ficar em paz, tranquilos. Lembrar você, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail, contato pauloantonioalmeida.com.br, que está passando aí na tela agora, eu vou colocar. E você pode estar agendando uma sessão online que eu vou entender as causas da sua ansiedade, entender a sua história de vida e realmente tratar com técnicas da psicologia cognitivo-comportamental, do mindfulness, para você cada vez mais se libertar desses sintomas, tá bom? Lembrar vocês que eu estou ao vivo em várias plataformas aqui, são muitas perguntas, a nossa live é curta. Se você está no YouTube e quer que a sua mensagem apareça rápido, tem o superchat, o super stick que você pode dar, que você tem um apoio ao canal e seu comentário aparece rápido. E aqui também quem é membro do canal, por exemplo, aqui a Gorete, ela assinou o canal e eu vejo também ela rápido aqui, colorido. Doutor, é muito ruim, traz uma angústia, sensação de incapacidade. É isso, né, Gorete? A gente está falando aqui. Realmente, quando essa sensação da ansiedade vem, o coração dispara, você tem esses tremores, a sensação é que você é frágil para lidar com essa situação, que você não tem controle, que você está aí super tensa e vulnerável diante de uma situação. Estando vulnerável, você automaticamente sente mais fragilidade mesmo, né? E aí, essa fragilidade dá uma sensação de incapacidade. Mas a verdade à medida que você entende o mecanismo da ansiedade, você vai ficando mais tranquilo e vai tendo paciência para, pouco a pouco, você se libertar desses sintomas, né? Ei, Carol, boa noite. Doutor, então, quando tivermos pensamentos ansiosos, a adrenalina vai sempre correr no nosso corpo e não vai deixar os sintomas irem embora ou vai criar novos sintomas. Exato, Carol, né? Os pensamentos ansiosos, o excesso de preocupação, as tensões psicológicas, os nossos medos, essa sensação de fragilidade, ela vai aumentar a produção de hormônios de estresse, criando esses sintomas. E aí, por isso, vocês ficam aí com todos esses sintomas